Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário e nem o dia que você está acompanhando esse vídeo. Eu quero te dizer que é um vídeo para o canal Voltando à Caverna. E nós estamos em um processo, num estudo, que nós demos o nome A Bíblia, um labirinto. E nós entramos no labirinto, já estamos bem distante já. Nós entramos, se você quiser acompanhar completo, tem mais 3 vídeos que já foram feitos, já foram publicados. Tem o primeiro, segundo e terceiro, esse é o quarto. Correto? Então você que está chegando agora, dá o like, se inscreve no canal. Se gostar, é que acontece que a pessoa vai assistindo depois e esquece, né? Mas dá o like, se inscreve no canal. E se gostar, faz um comentário. E vamos junto. Beleza? Esse é o quarto vídeo do A Bíblia, um labirinto. Nós fizemos primeiro, segundo, terceiro, esse é o quarto. Beleza? Bom, no terceiro nós paramos quando os filhos de Noé, após o pai tomar um porre e ficar chapado, doidão, após ali eles saem e eles resolvem fazer uma cidade e no meio da cidade fazem uma torre. Nós paramos ali quando eles estão fazendo a torre e diz que o Deus Bíblia, você que está começando agora, esse cara é um ateu, não tem nada de ateu. E nem estou querendo roubar a fé de ninguém. Nós estamos dentro do labirinto Bíblia. E se você tem uma pouquinha noção de que é teologia bíblica, segundo a teologia diz que é um estudo de Deus, não. Nós temos, a teologia diz o seguinte, que nós fazemos uma investigação da revelação de Deus. O que Deus queria revelar para a natureza. Então, isso é a teologia bíblica. Correto? Agora, se a gente for na visão correta, o que é a Bíblia, o que já foi descoberto, o que ainda são, aí muda de figura. Há um grupo de pessoas com medo da porra de ir para o inferno. Desculpa, a palavra não era isso. É que a gente se perde, gente. Também já tão velha, meio. Mas não estou tão velho assim não, 80 anos, que Noé morreu com 900 anos, o outro morreu com. É uma mentira desgravada, mas vamos lá. Não estou tão velho, já estou com 80 anos, já está bem usadinho. Mas vamos lá. Bem trabalhado, usado que eu digo é trabalhado. Para com besteira. Pois bem, há muita gente enganado, gente. Enganado. Então, o intuito desse canal é ver se a gente esclarece aos outros. Eu fui enganado. É triste quando você começa a descobrir que você foi enganado, você sendo fiel, honesto, em perdendo a sua vida em vez de você viver. Entendeu? E depois você descobre que é tudo uma mentira, tudo uma enganação. E gente, isso deixa você chateado. Mas vamos lá. Estamos dentro do labirinto chamado Bíblia. Já andamos já um bom pedaço. Né? E nós paramos quando os filhos de Noé estão fazendo a torre para chegar no céu. Nós paramos ali quando eles resolveram fazer tijolo, assar tijolo bem assado e fazer uma torre para chegar diante de Deus, diante do céu e não se espalhar. E nós deixamos 2 perguntas. A primeira é que dentro da relação bíblica diz que Deus não estava enxergando direito o que é que eles estavam fazendo. Porque no capítulo 11 e o versículo 6, 7, é melhor ler o capítulo todo, né? Mas parece que é o versículo 6, diz que Deus desceu, saiu do seu trono, desceu e ainda falou assim, vamos ver o que é que os homens estão fazendo. Diz que quando ele chegou, ele tomou um susto. Nossa, esses caras estão fazendo uma torre
para chegar no céu. Mas não é isso que eu quero que eles façam. Aí no capítulo 6 ele diz assim, no versículo 6 ele diz assim, ó, agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eles vão chegar. Eu não quero que isso aconteça. Então o que é que eu faço? Vou confundir a língua, porque a língua dele é uma só. Eu vou confundir e eles vão se enrolar e não vai construir essa torre. Eu despeço ele vai, eu quero que ele encha a terra. Eu quero que eles fiquem aqui. Deus não sabia que em uma certa altura acabava-se o oxigênio. Mas ele disse que não havia mais restrição. Então os homens iam romper. Tire as suas conclusões. Deus não sabia que em uma certa altura os homens não podiam. Eles jamais iam chegar lá. Ora, a ciência já comprovou, os caras foram à Lua, chegaram lá no astro lá, diz que eles só olham, só vê planeta ali, ninguém. Olha a distância que eles foram e não chegaram. Olha a distância que está o céu. Mas eu não sabia disso. Tire as suas conclusões. Olha o rolo que a Bíblia cria. E se você vamos andar. Nós estamos dentro do labirinto. Não dá para ir para frente, porque o labirinto tem essa, né? Tem os buracos. Vamos entrar aqui para ver onde a gente sai. Aí entra, aí se lasca todo. Vamos entrar aqui e se lasca todo. Chegamos no buraco aqui, vamos se lascar. Por que Deus teve que fazer isso? Ele não estava enxergando. Aí ele teve que descer. E quando chegar, ainda disse assim, nossa, os homens vão chegar. Né? E eu não quero que ele chegue lá no céu, vai me atrapalhar com essa ponta dessa torre entrando aqui no céu, vai me atrapalhar. Hein? Tem lógica? Tira a sua conclusão. Vamos dar mão um pouquinho? Aí diz que ele mesmo fala, o povo é um e a língua é uma. Eles estão unidos. Ele vai chegar no céu, ele vai chegar, eu não quero que ele chegue lá. Eu quero que ele se espalhe. Ora, deixa lá, eles iam parar, eles iam se espalhar. Mas vamos caminhar no labirinto. Aí Deus confunde a língua, diz que já está numa certa altura. Ô mané, me dá um tijolo aí. O quê? Me dá um tijolo. Aí o cara pega o tijolo e manda na cabeça do que está ao lado. Aí viram um chapéu velho, se espalharam. E Deus espalhou ele. E eles caíram lá numa planície. E saíram andando. Aí daqui a pouco Noé já morre. Os filhos vão dar continuidade. Aí começa andando. Aí chega lá uma família A, família B. Até que não chega na cidade de Ur. Tem uma família lá. E o chapéu velho ficou a mesma coisa. Confusão para tudo quanto é lado. E disse gente que era tanto Deus, tanta religião. E nessa família ali tinha um senhor ali, que esse senhor começou a fazer ídolo. Esse é o Deus tal, esse é o Deus tal, Deus tal. E a terra virou um chapéu velho. E esse senhor, ele criou um ídolo, começou lá um Deus lá, de ferro, e era o Deus da prosperidade lá. E disse que esse Deus, se o cara quisesse que a roça dele prosperasse, os gado prosperasse, então teria que oferecer uma criança, um sacrifício humano. Aí tinha que oferecer uma criança. Colocava fogo naquele Deus de ferro, sabe? O Deus com a mão assim, metia fogo quando a mão dele estivesse vermelhinha. Aí pegava uma criança e jogava lá para a fumaça subir e Deus abençoar o povo. E disse que Deus viu isso. Falou, não, gente.
Eu abomino sacrifício humano. É, sacrifício de uma ovelha eu gosto de. O Deus vivo gosta de um churrasco. Moço do céu. Diz que o Abel fez o churrasco lá, quando a fumaça subiu, Deus se agradou. Noé fez também quando a fumaça, Deus se agradou. Agora, churrasco de ser humano deve ser ruim pra cacete, deve, não é? Diz que os filhos de Deus começaram a usar os filhos dos homens, não é isso? Tá lá? E depois começou a nascer gigante. Ó, os netos de Deus, porque eram os filhos de Deus com as filhas dos homens. Só nascia gigante. É como nascesse o Superman, né? O Super-Homem. Era assim. Tem Super-Homem, o Superman, a Mulher Maravilha. Quando nascia, só nascia gigante. E ele resolveu comer churrasco. E o churrasco dele foi churrasco de gente. Foi ali onde surgiu a violência e a corrupção. Uns corrompiam o outro para comer o filho do outro, passar o filho do outro. Foi assim, pode ler lá. Se você quer acompanhar, está no outro vídeo lá. Está no segundo vídeo. Tá? Se quiser acompanhar. Aí o que acontece? Deus se invocou. Não, Deus condenou o sacrifício humano. E ali, nessa família, tinha sacrifício humano. Sacrificar uma criança para durante o ano a propriedade, a plantação ser fértil, o bicho não dá na plantação, e quem tem criação também ser uma maravilha, as ovelhas produzir bastante, as vacas produzir bastante. Então, aquele proprietário daquela região teria que oferecer uma criança todo ano. E Deus abominava e abominou sacrifício humano. Não, não quero isso. E Deus procurou mostrar o que ele queria, dar continuidade para que não existisse mais a violência que estava existindo. Não, não quero isso. Não, senhor. E disse que ele olhou e naquela família, na cidade de Ur, tinha um cara. E esse cara era aquele que duvidava de Deus, né? Dos deuses. Ah, o Deus Lua. Ah, não. Ah, o Deus Sol. E ele, o pai dele chegava e falava para ele, filho, o Deus da porta. Não, pai. E ele não aceitava Deus nenhum. Aí disse que Deus olhou e falou, opa, eu quero esse. Ah, quero. Aí disse que um dia ele estava chateado com o pai dele, porque o pai dele estava fazendo ídolos, né? Fazia aqueles ídolos lá, aquelas imagens. E ele levava para secar. E um dia o pai dele insistiu com ele. Olha cá, rapaz! Sabe o primeiro nome desse cara? Abrão. Era. Aí disse que o pai dele falou, Abrão, vem aí. Leva esse santo aqui, ó. Esse aqui é o Deus Lua. Esse aqui é o Deus da prosperidade. Isso aqui é a deusa. Leva lá no sol para secar. Para depois a gente assar. Aí disse que Abrão saiu nervoso, chateado com o pai dele. Eu não vou levar esse não. Não vai não, Abrão? Vem aqui. E Abrão saiu, não vou não. Não quero saber disso. E saiu, quando Abrão vai saindo assim, na beira do rio, né? Tinha ali o rio Efrata, o rio. Ele está saindo ali na planície, assim, desorientado, com raiva. E o pai dele falou, se você chegar aqui, eu comer você na porrada. E Abraão saiu nervoso. Já era um homenzinho, né? Abraão saiu nervoso, olhava para o céu, olhava para a terra. Não. Aí de repente ele ouviu uma voz. Abraão! Abraão! Aí ele, ué, será que é o pai? Aí de novo, Abrão! Ele falou, não, essa voz está estranha, de onde vem essa voz? Abrão! Aí ele olhou para cima, ué, quem é? Sou eu, Abrão. Vamos acabar com esse negócio. Acabar com o quê? Eu sou o Deus
Eu criei todas as coisas. Sai do meio da tua parentela. Tu é um cara, só acredita em um Deus e esse Deus único sou eu. Abraão ficou, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada, viu só a voz. Irmão, as religiões tudo nasce de voz. Já pensou nisso? Tudo nasce de voz, tudo viu voz. Ninguém vê, não é só voz. Mas vamos lá, vamos andar no labirinto. Aí disse que o Abraão resolveu obedecer. Falei, eu acho que esse eu vou obedecer. Que a voz é forte, parece um trovão. Esse eu vou obedecer. Aí ele chega em casa, pega os panos de bunda dele. Só que o Deus falou para ele, sai do meio da tua parentela, da tua terra, que eu vou te mostrar uma terra boa. E vou te fazer uma promessa aqui. Vou multiplicar a tua descendência, tu vai ver. A tua geração. Conta as areias da praia aí para tu ver. Conta as estrelas do céu. Consegue contar? Não consegue? Então vou fazer a tua descendência aí. E vou te levar para uma terra boa. Ih, rapaz, vou te falar. Essa é a minha promessa contigo, Brão. Teu nome não vai ser mais Brão, não. Se tu me obedecer, teu nome vai ser Abraão. Abraão chegou em casa, catou os panos de bunda dele lá e o pai dele. Pra onde você vai, rapaz? E ele nem deu atenção pro pai. Porque os religiosos, gente, eles põem uma coisa na cabeça que é um perigo. Eles só acreditam naquilo lá, acabou. Se ele pensar que esse celular é um Deus, lascou. Se ele pensar que esse celular é um Deus, sai da frente. O religioso, ele mete, parece que cozinha o cérebro deles. Parece que cozinha o cérebro deles. E eles viram um chapéu velho. É uma coisa assim inacreditável. O religioso. A religião, ele mete a religião na cabeça, sai da frente. O pai, a mãe, se não obedecer, ele passa por cima. E tem uns que se orgulham disso. Eu agora sou de Deus, eu agora virei um rebolo mesmo. Passou, eu vou por cima. Eles são assim. Vocês já notaram que é difícil conversar com crente? Tem um que gostava muito de conversar comigo. Não sei que a gente lembra, sabe, vai lembrando. E eu gostava de conversar com ele. Ele gostava de me ouvir, porque ele gostava da... Ele queria ir para o céu, ele queria conhecer a Bíblia. Mas um dia, conversando com ele, ele veio me falar a respeito do Jonas, ficar 3 dias no ventre do peixe. Eu falei, rapaz, isso é mentira, não tem condições de um ser humano ficar 3 dias no ventre de um peixe ou de um animal. Aí ele olhou para mim, pois se a Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Tem condições de andar com... Então o religioso virou isso. A Bíblia para ele virou inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia vai pela Bíblia, tu te lasca. Vai. Não estou aqui tirando fé de ninguém, não. Aí tem quem está me escutando e diz, esse cara é ateu. Não é ateu, não, pô. Nós estamos dentro do labirinto bíblico. Tira tuas conclusões. Tá? Aí o Abraão sai. Só que na hora que ele vai saindo, vem um filho de uma irmã dele, o nome Ló. Ô tio, pra onde o senhor vai, tio? Aí Abraão falou, não sei. Eu vou obedecer uma voz aqui. Deixa aí com o senhor. Vamos embora. E saíram. Abraão e o Ló. Deus muda o nome dele para Abraão. Ele sai caminhando. Só ele levou ele a mulher dele. E a mulher do Abraão era bonita, cara. Era linda a mulher do Abraão. Chamava Sara. Aí ele pegou a mulher e o sobrinho e vazou para a terra de Deus. Aí saiu andando, sem destino, porque Deus disse que ia guiar ele. Ele saiu andando.
Gente, eu não te conto. Abrão chega no Egito. Chega no Egito. O Egito era uma cidade próspera. Era um, sabe, né, um país que estava desenvolvendo ainda e tal. Aí Abrão chega lá, é gente para lá, gente para cá. Ele, a mulher e o sobrinho. O sobrinho deveria ter família, né? E ele também deveria ter filho, mas não tinha filho não. Era só ele e a mulher. Os filhos deveriam ser de Ló. E mais alguns lá, mas só os três. Aí quando ele chega lá no Egito, ele, a mulher, Ló deveria, o Ló deveria ter mulher e filho, não sei, a Bíblia não diz, mas vamos deduzir que fosse, né? Porque a Bíblia diz que quando ele chegou lá, diz que o rei do Egito, o faraó, diz que olhou, a Sara era uma mulher bonita, moço, uns quadrinhos, assim, sabe? Os cabelos longos, sabe? Sabe? Aquela mulher bonitona assim, toda. Diz que o rei olhou e estava ventando um pouco. Sara fez assim com os cabelos e tal. O rei do Egito olhou. Nossa, que mulher bonita, eu quero aquela mulher. Aí mandou um dos caras lá, prepara aquela mulher para mim hoje à noite. Aí o cara falou, seu faraó, com todo respeito, essa mulher não é egípcia, essa mulher, ela é hebreia, é dos hebreus. É. Sabe o que era hebreu naquela época? Como fosse cigano. Os hebreus viviam andando naquelas planícies ali na beira do rio, tá? Naquela planície ali. Então, aquele pessoal que não tinha lugar certo, não tinha cidade certa. Então, é como fosse cigano aqui no Brasil. Entendeu? Aí falou, essa mulher é hebreu, é o dos hebreus. Ela não é egípcia, não. Aí o faraó era o deus do Egito, falou, rapaz, o Deus aqui sou eu como que eu quiser. Eu quero essa mulher, traz ela pra cá. Prepara essa mulher pra mim, traz ela aqui. Aí os caras pegaram e falaram, mas, seu faraó, os hebreus só andam juntos. Então quem é que tá? Quem são? Aí lá vem Abraão, a Sara, o Ló. A Bíblia não diz, mas acho que o Ló tinha mulher, sei lá. Deveria ter, né? Mulher e filho. Lá vem os hebreus. Quando os hebreus chegam que o faraó olha, pô, eu chamei essa mulher, eu quero ela, não, o resto sai fora. Aí Abraão chega e falou, mas seu faraó é minha irmã. Porque se ele falasse que era mulher, o faraó mandava matar ele. Porque no Egito até hoje ainda é assim. Se um casal chegar lá no Egito hoje, o faraó quiser comer a mulher do cara, ou o cara vende ela, quanto quer essa mulher? Ou vende, se o cara dizer que não, o cara manda arrancar a cabeça do cara e leva a mulher lá pro quarto. Ainda hoje é assim lá no Egito. Foi uns 3, 4 anos que um pastor amigo meu resolveu fazer uma viagem lá e fez uma viagem. Quando ele voltou, ele me explicou, rapaz, eu tive que sair lá correndo. Tive que sair lá de noite, foi uma luta para sair. Porque os caras cresceram o olho na minha mulher. E a mulher desse pastor chamava-se Sara também. É verdade, não estou inventando não. Chamava Sara também. Disse que à noite os caras estavam rodeando a Sara. E era bonita a irmã Sara. Ainda hoje é assim, mano. Então Abraão, com medo, a minha irmã, ou como assim mesmo, sai fora. Mandou preparar a Sara. Quando saíram dali, Abraão catou, chamou a moça lá e a moça que foi. Eu deduzo que foi assim. Porque disse que quando eles saíram do Egito correndo, eles levaram uma escrava. E eu acredito que foi a escrava que foi tratar a Sara. Porque as mulheres levavam a mulher lá para dar um banho nela,
entendeu? Dar um banho, arrumar ela, depilar, deixar no jeito pro rei. Ela fazia isso, perfumar, estar cabelo, fazer uma depilação legal, deixar legal. E eu deduzo que a escrava que foi com Abraão, chamava-se H. A H, eu deduzo que foi a escrava que foi tratada de Sara. Aí deram um jeitinho lá, saíram escorrendo, ó, picotaram, foram embora. Aí chegaram numa província, começaram a habitar lá. Abraão, Sara e H. E Abraão começou a trabalhar, e Ló, né? Sabe trabalhar, desenvolveram, criar gado, criar camelo, criar ovelha, foi desenvolvendo. Depois que está naquele desenvolvimento, aí disse que uma área o Ló ficou, e a outra área o Abraão. E foi desenvolvendo. Aí eles foram criando escravo daqui, escravo de lá, e o rebanho de Abraão foi crescendo, o de Ló foi crescendo. Então eles iam para a planície lá onde tinha o pasto para os gados, né? Aí daqui a pouco ia entrar os gados de Ló, ia comer no pasto de Abraão, os gados de Abraão ia comer. Aí começou aquele chapéu velho, aquela briga desgraçada, não valeu nada ter destruído a terra por causa da violência e da corrupção. Valeu alguma coisa? Tira a tua conclusão. Nós estamos dentro do labirinto. Vamos andar um pouquinho para frente? Vamos lá. Aí diz que um dia estava se pegando na porrada lá os pastores de Ló e os pastores de Abraão, estavam se pegando na porrada. Olha só, resolveu alguma coisa? Olha a violência. Estava se pegando na porrada mesmo. Diz que chegava lá um pastor de Ló. Um dia chegou um pastor de Ló com o olho inchado, de porrada, o olho inchado, tão fodido, que ele chegou assim, diz que Ló olhou, putz, que porra é isso? Gente, desculpa eu falava, né? Que é isso, gente? Ô, gente, você chegou até aqui, dá o like, se inscreve no canal, fica até o fim, você vai gostar. Você vai gostar. Vamos andar dentro desse labirinto, depois você tira as suas conclusões. Chega uma parte que não dá para ir, eu vou por aqui, eu penso, entendeu? Aí diz que o menino chegou todo estourado, beiço estourado, dente quebrado. Aí diz que o Ló se invocou e foi onde está Abraão. Falou, Abraão, é o seguinte, tio, olha que desgraça fizeram com o meu pastor, tio. Eu vou quebrar o seu na porrada também. Aí Abraão disse, não, meu filho, não, Deus é de paz. Não vai brigar, não. Faz o seguinte, você escolhe o lado que você quiser. Aí disse que Ló escolheu outro lado. Gente, vou parar por aqui. Ló escolhendo o lugar para ir, para não brigar com os pastores de Abraão. Entendeu? Abraão, onde ele escolher, ele escolhe. Não, meu filho, escolhe, nós não vamos brigar. Tem alguns teóricos que dizem assim, que aquela briga só aconteceu porque Abraão desobedeceu a Deus lá atrás. Aí eu vou deixar no ar outra pergunta. Deus não sabia que isso ia acontecer? Mas Deus, no coração dele, disse que Abraão era um homem de fé. Não sabia? Por que Deus não falou, Abraão, por que você vai levar seu sobrinho? Por que não falou? É por isso que eu falo, o Deus vivo, ele só fala depois que a coisa aconteceu. Não é? Não devia ter falado antes. Mas não vai falar, agora não vai acontecer. Então vou deixar aqui Ló indo para a Campina, que ele escolheu, o lado da Campina, parece que é o lado norte, o lado sul, e os pastores de Abraão ficaram do outro lado. Correto? Nós vamos parar aqui e para o próximo vídeo. Tá bom? Tá bom? Fica assim? Posso esperar você na frente?
Aí depois a gente vamos ver a consequência disso. O labirinto, nós chegamos no labirinto agora, que ela fez 2 divulgações. Né? Vamos escolher para onde é que a gente vai? Nós estamos num labirinto, gente. Por nome Bíblia. A 4ª parte. Correto? Vamos ver para onde a gente vai. O labirinto. Então vamos encerrar aqui. Você que já chegou até aqui, dá um like, se inscreve no canal. Se gostar, né? Se quiser ir para frente, vamos junto. Eu creio que você vai gostar. Tá bom? Fica assim. Eu fico muito grato, mais grato aos meus inscritos e os que estão acompanhando a Bíblia um Labirinto. Isso pode ajudar. Se eu tivesse esclarecimento que hoje eu estou passando, eu não teria passado o que eu passei no meio religioso. Tá bom? Muito obrigado. E para frente vem coisa boa, gente. Pode ficar certo disso. Não cheguei no Novo Testamento ainda. Aí quando eu chegar, aí o pau vai quebrar. Quando eu chegar, a coisa vai melhorar. Então nós estamos dentro do labirinto Bíblia. Vamos andar, vamos andando. Não desiste não. Vem comigo, vem comigo. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Eu desejo um lindo dia para você. Uma sexta-feira hoje, né? Uma linda sexta-feira para você. Tchau, tchau.